Bom dia a todos. Vou apresentar um pouco do meu projeto de pesquisa, que desde lá da apresentação inicial, da formulação inicial, mudou um tanto quanto, com a orientação da professora Adriana. Na verdade, acho que o início do meu projeto inicial, lá na inscrição para o programa de mestrado, era basicamente um estudo a respeito de metodologias ativas, que ao longo de algumas conversas com a professora, conseguimos chegar a esse tema mais próprio e que me deixou muito mais contente em pesquisar e realizar as leituras que eu tenho realizado no momento. Então, vou apresentar agora, então, o projeto de pesquisa Uso Excessivo de Telas pelos Jovens, fazendo, então, uma análise com base em José de Ortega y Gasset, filósofo espanhol. Então, como problema da pesquisa, o uso de telas ele está presente no nosso dia a dia, no dia a dia de todos nós, e também dos nossos jovens estudantes em fase escolar, né? E eles, principalmente, têm passado muitas horas diante dessas telas, né? Eu lembro que o ano passado, ainda como professor na rede do Estado, eu desenvolvi uma eletiva sobre cidadania digital, e uma das atividades que eu desenvolvi com os alunos era ensiná-los a entrar nas configurações do celular e ver aquela questão do tempo de uso de telas, né? E um deles, eu tinha feito essa atividade, acho que uma terça-feira, se não me engano, um deles, no domingo, tinha ficado cerca de 14 horas com a tela do celular ligada, né? Então, assim, é uma problemática que nós lidamos diretamente com isso no nosso dia a dia, na sala de aula, com essa guerra cotidiana entre a atenção ao professor, né, e a atenção a esses aparelhos que estamos tentando subtrair do ambiente escolar por meio de leis estaduais e federais, mas que ainda é algo que precisa entrar na conscientização cultural também, né? E com o aumento do uso de telas e das suas tecnologias, os jovens têm cada dia mais desenvolvido essas atividades mediadas por telas, gerando até o que tratamos como nomofobia, né? A nomofobia seria esse medo de ficar sem aquele conteúdo tecnológico e que é citado, até mesmo, coloquei um breve adendo aqui, que é citado na lei número 15.100 de 13 de janeiro de 2025, principalmente lá no artigo 4º, parágrafos 1º e 2º do governo federal, onde, quando se institui a questão da proibição do uso de celulares em ambientes, celulares e outros produtos tecnológicos em ambiente escolar, né, de uma forma sem ser pedagógica, já é colocado pelo governo federal lá a atenção necessária que será preciso para a questão psíquica dos alunos. Então, as redes de ensino, os estabelecimentos de ensino, eles vão precisar se preocupar e se preparar, então, para lidar com esse sofrimento psíquico apresentado na própria lei, né? Com atendimentos psicológicos, com formas aí de conscientização. Então, a pesquisa visa investigar as consequências desse uso excessivo de telas, abordando tanto os aspectos negativos quanto as possíveis estratégias de intervenção para mitigar os danos, analisando como o uso desmedido de tecnologias digitais influencia o comportamento, as emoções e o desempenho acadêmico, além de explorar alternativas para promover um equilíbrio saudável no uso das tecnologias. Tá? Então, algumas das bibliografias, que eu trouxe até algumas imagens mais para frente, vai tratar exatamente disso, né? Dessas consequências, principalmente emocionais e psicológicas, que esse uso excessivo de telas provoca nos adolescentes, no ambiente escolar. Eu acho interessante, e tem sido muito debatido, até algumas discussões por estudiosos da área da educação, aquela série da adolescência da Netflix, que, querendo ou não, entra muito nessa questão, porque hoje o jovem, né, numa era aí pós-pandemia, onde eles ainda tecnicamente estão reaprendendo a viver em sociedade, mas eles não têm só essa dificuldade da vivência social no presencial, mas a maior dificuldade muitas vezes está na dificuldade da convivência nas redes sociais, né, com a questão do bullying digital e etc. Então isso também interfere muito,
por esse contato e muitas vezes por essa necessidade de mostrar nas redes, por vídeos e fotos, uma vida que muitas vezes nem existe, né? Mais fantasiosa dentro desse meio, e interfere muito essa questão do uso excessivo das tecnologias. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset apresenta em suas reflexões sobre a relação entre o ser humano e a técnica, ao abordar os impactos que as tecnologias exercem sobre os indivíduos e a sociedade, nessa busca do homem pelo bem-estar. Então, a técnica é o contrário da adaptação do sujeito ao meio, posto que é a adaptação do meio ao sujeito. Isto já bastaria para fazer-nos suspeitar que se trata de um movimento em direção inversa a todos os biológicos. Um homem sem técnica, isto é, sem reação contra o meio, não é um homem. Então, José Ortega y Gasset, aqui está a referência de 1963, mas é a referência da edição em si, mas ele pronuncia um curso na Universidade, se não me engano, de Santander, um curso de verão, sobre a meditação sobre a técnica no ano de 1933, onde ele vai abordar os estágios da técnica e colocar que realmente o homem ele é técnico por si, a técnica faz parte dele, né? E ele vai apresentar esses estágios para nós podermos refletir e ainda conseguirmos trazer na contemporaneidade, certo? Hoje, com outros estudos e também estudiosos do próprio autor. Vou apresentar um pouquinho dos estágios também, tá? O objetivo é analisar, então, o uso excessivo dessas telas pelos jovens, com base na filosofia do autor, explorando seus efeitos, discutindo o conceito de técnica apresentado pelo autor e sua aplicabilidade ao contexto contemporâneo. Segundo o Victor Maia, o autor é o responsável pelo primeiro trabalho sistemático e reflexivo sobre a questão da técnica. E para ele, técnica é a reforma que o homem impõe à natureza em vista da satisfação de suas necessidades. Então, o homem, à medida que ele vai desempenhando e desenvolvendo novas técnicas, ele está fazendo isso para criar e melhorar o seu bem-estar social. Então, como que Ortega y Gasset divide essa questão da técnica? Ele apresenta em 3 estágios, né? O primeiro estágio seria a técnica do acaso. Então, o homem ele desenvolve a técnica, mas ele não tem conhecimento ainda do que é técnica. Depois nós temos a técnica do artesão. Então, deixa de ser uma simples manipulação e já passa aí a uma certa fabricação de objetos. E depois nós temos, no terceiro estágio, a técnica do técnico, onde o homem agora tem uma consciência clara da capacidade dele de transformação das coisas, né? E a capacidade o entendimento de que há uma técnica ilimitada, né? Que pertence à natureza do homem. O autor Victor Maia ele vai trazer nos seus estudos um 4º estágio, né? Então, até Ortega y Gasset, nós vamos ao terceiro estágio da técnica. Victor Maia já apresenta a técnica da alteração, com base num conceito também de Ortega y Gasset, que seria aí um período, né, onde nós estamos perdidos e naufragados nas circunstâncias, agindo sem saber o porquê, sempre estimulados, sempre respondendo de forma abrupta a algum estímulo externo. Então, ele tem um artigo que ele vai desenvolver muito bem essa questão, trazendo questões do nosso cotidiano, do uso excessivo também das redes sociais e do quanto isso influencia no nosso comportamento social. O objetivo da pesquisa busca, então, integrar a reflexão filosófica sobre a técnica com o seu uso na realidade contemporânea, contribuindo para uma compreensão crítica e profunda do impacto da tecnologia no desenvolvimento humano, levando em consonância principal neste momento o conceito também de plataformização da educação, que tem atingido sistemas de ensino, tanto nas redes públicas quanto privadas, com foco maior no movimento realizado dentro dessa questão na rede pública de educação do Estado de São Paulo. Então, esse conceito de plataformização, né, se refere à reorganização de diversos setores da sociedade em torno das plataformas digitais, que atuam como intermediárias de relações entre usuários e fornecedores de produtos e serviços. Acho que isso nós discutimos um pouco também ontem à noite, em algumas falas, dessa questão desse uso excessivo de plataformas, tanto para controlar, né, como se a gente conseguisse medir conhecimento por dados estatísticos, simplesmente, a questão dos materiais, das plataformas aí de redação, leitura, etc.,
que tem dentro do estado de São Paulo, e é uma problematização também, porque nós temos esse agravante desse uso excessivo de tecnologia por esses jovens, mas, ao mesmo tempo, os sistemas de educação estão todos pautados nessa plataformização, né? Então, é um problema a ser investigado, estudado, para trazer dentro da pesquisa. A justificativa, então, é que o estudo sobre o uso excessivo de telas entre jovens estudantes, com base na filosofia de Ortega y Gasset, mostra sua relevância pelo impacto que as tecnologias digitais têm na formação acadêmica e social dos indivíduos, especialmente os jovens em idade escolar. A obra de Ortega y Gasset oferece uma reflexão profunda sobre o papel da técnica e suas implicações para a subjetividade e para a sociedade, temas que se tornam cruciais no contexto contemporâneo, em que o uso das tecnologias digitais ocupa um lugar central na vida dos estudantes. Como produto educacional, né, para a dissertação, a ideia é uma sequência didática de educação digital, tomando aí como base ainda o autor principal que eu uso, que é o Ortega y Gasset. Então, seria uma sequência digital trazendo um pouco dessa questão da história da técnica que ele apresenta também e debatendo a aplicação disso na contemporaneidade para uma reflexão, né, tanto para os professores aí quanto para os próprios estudantes, sendo então um guia para um pensamento reflexivo acerca das tecnologias digitais, suas implicações sociais, psicológicas, acadêmicas e o impacto desse uso excessivo na formação pessoal e educacional dos jovens, oferecendo a eles uma compreensão mais profunda sobre a relação entre a técnica e a subjetividade humana. A organização da dissertação, que recentemente tenho conversado com a professora Adriana, seria então uma introdução, uma fundamentação teórica, trazendo fundamentalmente, né, José Ortega y Gasset com autores para dialogar com o seu pensamento. Depois seria essa aplicação, né, com a sequência didática, o produto educacional a ser produzido, e, enfim, uma análise dos resultados da aplicação em sala de aula, uma pesquisa quantitativa, qualitativa, para ter um viés daquilo que esse material possa impactar no pensamento daqueles jovens que vão estar dialogando com o mesmo. Aí depois as considerações finais. Algumas referências que eu trouxe, algumas imagens para ficar melhor elucidado, seria a Meditação sobre a Técnica de Ortega y Gasset, que é a obra principal, A Rebelião das Massas, também do mesmo autor, e um terceiro livro, que é O Homem Massa, a Filosofia de Ortega y Gasset e sua Crítica à Cultura Massificada, de Jefferson Assunção, onde ele trabalha essa questão do homem massa, certo? Fazendo um diálogo principalmente com a área da neurociência, né, nós temos aí 3 livros, entre os principais, entre o primeiro que aparece na imagem, ele tem sido muito debatido e discutido por diversos autores e, enfim, por lives afora, que é A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Depois nós temos A Fábrica de Cretinos Digitais, que é o perigo das telas para as nossas crianças, e Desligue o Celular, Ligue Seu Cérebro, Manipulação, Controle e Destruição do Ser Humano. Então, são algumas obras principais que eu tenho abordado para poder fazer esse diálogo também aí com Ortega y Gasset. Antes de finalizar a apresentação, gostaria de fazer a leitura de um breve texto de um filósofo brasileiro chamado Francisco Ratzo. Ele é licenciado e mestre em filosofia e é professor se não me engano, do Colégio Mackenzie em São Paulo. E ele lançou um artigo essa semana fazendo esse diálogo com essa questão do uso da tecnologia em sala de aula, principalmente após ele ter assistido uma palestra com o Jonathan Haidt, autor da Geração Ansiosa. Tá? Então, texto de Francisco Ratzo, O dever de toda boa aula, ser chata e entediante. Sou professor de ensino médio há mais de 20 anos, tempo suficiente para ter assistido à chegada do celular na sala de aula. Primeiro como novidade, depois como ruído, hoje como vício. Antes dos aplicativos, antes dos fones e antes da hiperconexão, havia uma presença silenciosa que marcava o tempo da escola, o tédio. Sim, havia tédio, e o tédio era formativo. Adolescente precisa de tédio.
Tédio é o intervalo entre o estímulo e o sentido. É no tédio que o olhar se perde no teto, que se desenha no canto do caderno, que o pensamento divaga até tropeçar numa dúvida, numa pergunta. Era no tédio que se descobria que aprender não é prazer imediato. Compreender é fricção entre o que se sabe e o que não se entende, ou seja, esforço, tão chato quanto cansativo. Na semana passada participei do Fronteiras do Pensamento em São Paulo. Fui ouvir Jonathan Haidt, psicólogo social americano e autor de A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Sua tese é simples, mas devastadora. A infância foi radicalmente reconfigurada pela cultura digital. Deixou de ser tempo de descobertas no mundo físico para se tornar um estágio de exposição contínua ao mundo virtual. Haidt chama esse processo de a grande reconfiguração, a ascensão da infância baseada no celular. A partir de 2010, a curva de ansiedade e depressão entre adolescentes, especialmente meninas, dispara. Segundo ele, o problema está no ambiente em que os jovens passaram a crescer, um mundo real, super protegido, onde nada pode dar errado, e um mundo digital sem proteção alguma, onde tudo pode dar errado o tempo inteiro. Haidt apresenta dados sólidos que mostram que não se trata de mera correlação. Ele demonstra que a explosão dos transtornos mentais coincide com mudanças concretas no modo de vida digital e que os piores indicadores aparecem justamente nas populações com maior exposição às redes. Há um nexo causal e o argumento dele é muito convincente. De qualquer forma, a infância baseada no celular transformou as relações sociais. Os pais restringiram a liberdade na rua, mas abriram mão de qualquer limite nas telas. A criança perdeu o corpo e ganhou um perfil. Perdeu a experiência direta da vida social e ganhou o feed. E nesse processo, e aqui me intrometo, perdeu também o direito de se entediar. A lógica da hiperconectividade não tolera silêncio, nem demora, nem vazio. Cada segundo sem estímulo é tratado como falha. A escola, então, passou a ser medida por esse padrão. Foi assim que a ideia de aula agradável se impôs. Lembro de uma mãe me dizendo: professor, minha filha precisa de aulas mais divertidas, mais leves. Ora, isso é um sintoma, um erro de diagnóstico sobre o que é, afinal, uma sala de aula. Com todo respeito a quem pensa o contrário, aula não é entretenimento. Saber não é algoritmo. A inspiração não vem de agradar, mas de provocar, de ferir suavemente a inteligência, de deixar uma pergunta corroendo em silêncio. Aula boa é a que exige do aluno aquilo que ele ainda não sabe que tem, atenção. E isso, em outras palavras, exige esforço. E esforço, sejamos honestos, cansa. De forma categórica, Haidt propõe um mínimo: tirar os celulares da escola. Não por nostalgia ou moralismo, mas por uma questão de saúde pública. Ele elogiou, inclusive, a legislação brasileira sobre o tema, que, embora pouco aplicada, reconhece o problema com clareza. Aqui mantenho alguma distância. Não creio que a proibição por si só resolva o desequilíbrio, mas reconheço o ponto onde o celular sai, o sono melhora, o rendimento aumenta, a ansiedade recua. Onde há menos tela, há mais gente e mais tédio. Por isso insisto, o que está em jogo é ainda mais fundamental. Precisamos devolver o tédio à escola. O tédio é o que acontece o pensamento. É ele que prepara o terreno da curiosidade. O filósofo Heidegger, em Os Problemas Fundamentais da Metafísica, dedicou longas páginas ao tédio como experiência decisiva na busca de sentido. Quando nada nos distrai, algo mais essencial pode se mostrar. O tédio inquieta a alma. Sem ele, tudo vira estímulo passageiro e nada permanece. A escola tem o dever de frustrar, de não se adequar ao ritmo da tela, de exigir espera, de ensinar que o pensamento precisa de tempo, de cansaço, de esforço. Nenhuma ideia se fixa sem lentidão. Ensinar, afinal, é desacelerar o mundo, é repetir.
É sustentar o silêncio até que a palavra venha. O professor não pode ser um animador de plateia. Ele é a pausa inquietante entre o ruído e o sentido. O intervalo entre o mundo e a alegria genuína de aprender. E o sentido do conhecimento só aparece quando aceitamos o vazio que o precede. Então, mais do que nunca, antes de resistir ao celular, é preciso resistir à pedagogia do agrado, resistir a essa aversão patológica à frustração. E essa resistência começa com algo simples: devolver à escola o direito de ser chata, lenta, silenciosa, e por isso mesmo fecunda. Obrigado.